Boa noite. Boa noite. Roberto Jefferson chora ao anunciar a filha para o Ministério do Trabalho. Condenado no mensalão petista, o ex-deputado e presidente do PTB disse que a emoção é pelo resgate da imagem da família. Ministro da Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira, do PRB, pede demissão. Acusado de receber dinheiro de propina, ele é o terceiro a desembarcar do governo em um mês. Michel Temer deve vir a São Paulo entre amanhã e sexta-feira para passar por exames. Diagnosticado com infecção urinária, o presidente cancelou compromissos e desmarcou viagens esta semana. Petrobras anuncia acordo com a Justiça Americana para encerrar a ação coletiva. Os 3 bilhões de dólares oferecidos pela estatal somam 6 vezes mais que o dinheiro já recuperado pela Lava Jato. Você acompanha essas e outras notícias logo depois do intervalo. Me formei na pós-graduação da Casper em 2015. Depois de tanto tempo trabalhando como jornalista, senti a necessidade de uma reciclagem, de mergulhar novamente no mundo acadêmico em busca de novos conhecimentos. Eu, sinceramente, acho um privilégio, porque veja só, no mesmo espaço eu posso executar a minha função de jornalista, apresentando, escrevendo para o site, escrevendo para a televisão. Tenho a oportunidade de aprender, como tive na pós-graduação, futuramente no mestrado, e também posso, ao mesmo tempo, ensinar, passando a minha experiência num curso extracurricular. Poucas as pessoas têm essa oportunidade e eu, felizmente, tenho. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Você já parou para pensar nos números de São Paulo? Quanta vida se esconde em seus quilômetros quadrados? Quanta coisa acontece em seus cartões postais? E quantos pequenos detalhes transformam essa cidade num verdadeiro lar? Parabéns, São Paulo! Por trás de cada número, uma história de grandeza. No Todo Seu de hoje, o filósofo Mário Sérgio Cortella fala sobre os segredos da felicidade. Mas acordar feliz é saber que existe uma razão naquilo que nós estamos fazendo. Isto é, que a vida não é banal, fútil, inútil, superficial. Portanto, ter propósito. Tenho certeza que esse papo vai te fazer pensar na vida. Não perca. Todo Seu é hoje às 10h30 da noite. Vem que eu estou te esperando. A Petrobras anunciou que ofereceu um acordo à Justiça Americana para encerrar a ação coletiva que tramita em Nova York. A estatal quer pagar quase 3 bilhões de dólares, mais de 9 bilhões de reais, para quem comprou ações da empresa no mercado americano e teve prejuízos com os desdobramentos da Operação Lava Jato. No anúncio feito nesta manhã à Comissão de Valores Mobiliários, a Petrobras afirma que o acordo não é um reconhecimento de culpa ou de prática de irregularidades, mas reflete a sua condição de vítima dos atos revelados pela Operação Lava Jato. A avaliação da empresa para fazer a proposta foi de que havia o risco de um julgamento desfavorável que poderia causar efeitos materiais ainda maiores à companhia. A Petrobras diz que, caso aprovado, o acordo põe fim a incertezas, ônus e custos associados à continuidade da ação coletiva que tramita em Nova York desde 2014. Nela, investidores estrangeiros alegam que foram enganados pela direção da estatal que posicionou a Petrobras no mercado norte-americano como uma empresa de boa governança e alta rentabilidade. Mas o valor dos papéis despencou após a divulgação de esquemas de corrupção revelados pela Lava Jato. A indenização proposta é de 2,95 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 9,6 bilhões de reais no câmbio de hoje. A Petrobras vai pagar lá fora 6 vezes mais do que já foi recuperado pela Operação Lava Jato aqui no Brasil. Desde o início das investigações, acordos de colaboração e de leniência devolveram até agora à estatal 1 bilhão e 475 milhões de reais.
Se for aceito pelo juiz, o acordo deve colocar fim a todas as demandas que estão em curso atualmente e as que poderiam vir a ser propostas por investidores nos Estados Unidos. A Câmara dos Deputados exonerou 40 funcionários dos gabinetes dos deputados Paulo Maluf, do PP, e Celso Jacob, do PMDB. Os dois estão presos e afastados do mandato. Entre os 40 demitidos, 15 eram auxiliares de Maluf e 25 de Jacob. A decisão foi tomada pela mesa diretora da Câmara, que também suspendeu os salários e outras verbas dos dois parlamentares. Maluf foi preso em dezembro depois de uma decisão do ministro do Supremo, Edson Fachin, que determinou o cumprimento imediato da pena dele, que ultrapassa 7 anos. O deputado afastado foi condenado por ter cometido o crime de lavagem de dinheiro quando era prefeito de São Paulo, entre 1993 e 1996. O afastamento de Maluf da Câmara ainda não é decisivo, porque pode ser que o plenário da Casa tenha que votar a perda do mandato dele depois do recesso parlamentar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, aguarda uma decisão da área jurídica da Casa para colocar o assunto em pauta. Já Celso Jacob foi condenado em 2006, também a mais de 7 anos por falsificação de documento público e dispensa irregular de licitação, quando era prefeito da cidade de Três Rios, no estado do Rio de Janeiro. Ele só foi preso em regime semiaberto em junho de 2017, depois de uma decisão do Supremo, mas continuou exercendo o mandato de deputado. Em novembro, ele foi flagrado com provolone e biscoito na cueca durante uma revista. Pouco depois, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal revogou a autorização para o deputado trabalhar durante o dia na Câmara. O governo estadual anunciou que vai fracionar a vacina contra a febre amarela em São Paulo a partir do mês que vem. A medida também deve ser adotada pelos estados do Rio de Janeiro e da Bahia. Segundo a Secretaria da Saúde, ela se deve à constatação de que a circulação do vírus se alastra e ameaça regiões até então consideradas livres do risco da doença, como o litoral norte. A ideia é repartir as doses para que elas não faltem. A vacina fracionada, porém, é mais fraca. Protege por 9 anos, enquanto a atual é vitalícia. A estratégia do fracionamento ganhou força depois que estudos da Comissão Nacional de Imunização apontaram que a vacina com dose reduzida imuniza por um prazo maior do que o imaginado. Anteriormente, estimava que ela só oferecia proteção contra a doença por 1 ano. Por causa da ameaça de febre amarela, os parques Horto, Cantareira e Ecológico do Tietê estão fechados desde outubro. A previsão para a reabertura é este mês, o período de férias, mas a Secretaria da Saúde ainda não definiu o dia. Enquanto isso, os moradores reclamam da falta de lazer e os comerciantes da ausência dos clientes. Os portões continuam fechados e o João ainda insiste com o pai que quer ir ao parque. Ele quer ver os bichos, mas eu vim mostrar para ele que está fechado mesmo. Ao todo, são 26 parques de São Paulo bloqueados ao público. Já faz 2 meses e meio que, por precaução, os espaços públicos deixaram de abrir. Foi depois que macacos apareceram mortos com febre amarela silvestre. Só que quem mora perto desses lugares acabou com pouca ou nenhuma opção de lazer. O lugar mais próximo aqui dessa região, por exemplo, que eu vou fazer uma caminhada é na Avenida Brasleme. Mas aí de carro você leva 20 minutos para chegar. E não tem a qualidade do ar que tem o Horto Florestal. E com bem menos gente circulando, há quem reclame também da segurança. O movimento diminuiu bastante. A gente via pedalando, tinha um fluxo de pessoas de final de semana, então nem se comparava. Dá até um pouco de medo, então? Dá, porque quando você vem, você pode ver que é só você e mais ninguém. Antigamente, quando o parque era aberto, o fluxo era outro. Era pessoal correndo, caminhando, pedalando, criança indo e voltando. Janeiro costuma ser o mês da água de coco aqui no Horto. É que nesse período, os comerciantes aproveitam para faturar com quem está de férias e vem frequentar o parque. Só que fechado desde o dia 21 de outubro, o movimento caiu muito. Está pior do que no inverno. Para você ter uma ideia, nessa loja aqui, costumam sair 300, 400 por dia no mês de férias. Só que esse aqui é o 11º a sair hoje. Primeira vez que isso daí acontece. Um dos funcionários da Roseli já foi até dispensado. O Cláudio ficou. Aceitou receber o salário quando a situação melhorar. E aí, quando voltar ao normal, paga tudo direitinho que ficou para trás. E aí vai, eu estou vivendo assim, desse jeito, tentando pagar as contas devagarzinho, com alguma reserva que eu ainda tenho, pronto.
Aqui na Zona Norte, o parque fechado levou também esta sorveteria a baixar as portas. Quem continua trabalhando reclama de não ter informação sobre a reabertura e das vendas que caíram mais de 90%. E se não abrir, até quanto aguenta? Até baixar as portas no mês que vem. Uma comissão inspecionou hoje a colônia agroindustrial de Aparecida de Goiânia, em Goiás, onde 9 presos foram mortos durante uma rebelião. Formalmente, os detentos relataram superlotação e agentes penitenciários disseram que não conseguem controlar a cadeia. O grupo tinha integrantes do Poder Judiciário, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás. Eles percorreram a unidade para avaliar a destruição e ouviram internos. Depois, a comissão anunciou que vai haver um mutirão para analisar os processos dos detentos, além da transferência daqueles que só dormem no local e da contratação de funcionários temporários para reforçar a segurança na unidade. A inspeção aconteceu depois da determinação da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Durante a rebelião, na segunda-feira, 9 presos morreram, 14 ficaram feridos e 242 fugiram. Grande parte dos presos já foi recapturada. A causa do motim teria sido uma briga entre grupos rivais pelo comando do tráfico. Presos invadiram uma ala ocupada por um grupo inimigo. Corpos foram encontrados carbonizados e decapitados. O presídio tem capacidade para 530 internos, mas abrigava 768. Depois da rebelião, 153 presos foram transferidos. O Palácio do Planalto anunciou que a deputada do Rio, Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, presidente do PTB, condenado no mensalão petista, vai ser a nova ministra do Trabalho. Ao comentar o assunto, Jefferson chorou. E mais cedo, quem pediu demissão foi o ministro da Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira, presidente do PRB. Em 30 dias, ele é o terceiro a deixar o governo. Na carta de demissão entregue ao presidente Michel Temer, Marcos Pereira diz que deixa a pasta para se dedicar a questões pessoais e partidárias. Ele deve ser candidato a deputado federal nas eleições deste ano. Para a legislação, Pereira teria até o início de abril para se desligar do cargo de ministro. O Palácio do Planalto ainda não anunciou o substituto. O secretário-geral da presidência, Moreira Franco, disse que não está garantido que o posto fique com o PRB. Segundo Franco, o assunto ainda será discutido. Marcos Pereira é ligado à Igreja Universal. Na Lava Jato, ele foi acusado de receber propina do empresário Joesley Batista. A conversa foi gravada pelo dono da JBS Friboi. Deixa eu te falar, aqui, você lembra? Eu não lembro mais a conta. 650. Como que era? Não. A última vez. Quanto era o saldo? Eu não lembro mais. Pera um instante. Em delação, Joesley disse que acertou repasse de 6 milhões de reais. A Pereira me procurou, eu falei, não, tá bom, tá certo, 6 milhões, mas como é que a gente faz? A gente conversando ali, já estava confusão de Lava Jato, não sei o quê. Durante o ano de 2016, eu fiz pagamento de 500 mil reais, foi eu diretamente que fiz a ele, de 500 mil em dinheiro eu fiz para ele. Enfim... de tempos em tempos ele me cobrava, me mandava uma mensagenzinha, tudo bem, então eu já entendia que era, né? Aí, à medida que eu ia conseguindo, eu combinava com ele lá em casa e tal, e foi sendo feito. Marcos Pereira é o terceiro ministro a pedir demissão em um mês. O primeiro a deixar a esplanada foi o tucano Antônio Embaçaí, articulador político de Temer. Ele foi substituído por Carlos Marum, do PMDB. Na semana passada, quem pediu demissão foi Ronaldo Nogueira, do PTB, que comandava o Ministério do Trabalho. Ele também alegou que deixou a pasta para preparar a campanha para deputado. Hoje, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, se encontrou com Temer em Brasília. E o presidente aceitou a indicação da deputada do Rio, Cristiane Brasil, para assumir o cargo. Ela é filha de Roberto Jefferson. A posse deve ser nos próximos dias. Ao deixar o encontro com Temer, Jefferson disse que a indicação seria um resgate para o nome da família. No mensalão petista, Jefferson foi condenado a 7 anos de prisão. Ele chegou a ficar preso por um período e em 2016 teve a pena extinta pelo STF. O orgulho. É surpresa. E a emoção que me dá. Por quê? É um resgate, sabe, querida? É um resgate.
O deputado Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, que estava cotado, teve o nome vetado pelo ex-presidente José Sarney. O motivo seria a disputa eleitoral no estado. Fernandes é aliado do governador Flávio Dino, do PCdoB, inimigo político da família Sarney. Dino vai disputar a reeleição provavelmente contra Rosiana Sarney, filha do ex-presidente. Cristiane Brasil disse se sentir empoderada com a escolha para o ministério. A deputada federal ressaltou que mulheres sofrem dificuldades na política e que vai ser um grande prestígio assumir o cargo. O presidente Michel Temer deve vir a São Paulo entre amanhã e sexta-feira para passar por novos exames. Segundo o blog da Andréa Sadi, ele define ainda hoje, com a sua equipe médica, os detalhes da viagem à capital. Na semana passada, Temer teve uma infecção urinária e febre e, por isso, precisou cancelar uma viagem ao Rio de Janeiro, onde passaria o ano novo. Antes, o presidente chamou para uma reunião no Palácio da Alvorada o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, o líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB, e os ministros Carlos Marum, da Secretaria de Governo, Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral. O tema desse encontro seria a reforma da Previdência. O ex-presidente Lula disse que quer acompanhar o julgamento dele no dia 24 de janeiro, em Porto Alegre. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai julgar no dia 24 um recurso da defesa do petista. Na Lava Jato, Lula foi condenado a 9 anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso que envolve o triplex no Guarujá. Se a condenação for confirmada pelo TRF, Lula pode ficar impedido de disputar a eleição. O ex-presidente é o primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto. A defesa de Lula pediu que ele seja ouvido no dia do julgamento. Os desembargadores ainda não decidiram sobre isso. O PT e movimentos sociais preparam atos em Porto Alegre em defesa de Lula. O Ministério Público Federal acusa Lula de ser o real dono do triplex no litoral paulista e que ele seria uma propina da empreiteira OAS para o petista. Lula nega a acusação. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O PT espalha pela internet um bordão. Eleição sem Lula é uma fraude. Esse slogan embala um movimento que se autoproclama defensor da justiça, da democracia e da candidatura de Lula. Na justiça do PT, o único veredito válido é a absolvição de Lula. Na democracia do PT, o único resultado aceitável é a reeleição de Lula. No Brasil paralelo que o PT construiu para si mesmo, o único caminho para a felicidade é a candidatura de Lula. No Brasil real, que o PT finge não existir, Lula é um presidenciável precário que imprime no processo eleitoral um rastro pegajoso. Suas pegadas são feitas de mensalão, petrolão, apartamento de praia, sítio de veraneio, tráfico de influência, contas milionárias e palestras de fancaria. Em 24 de janeiro, a segunda instância do Judiciário pode grudar em Lula um veredito que fará dele candidato favorito à cadeia, não ao Planalto. O companheiro José Dirceu, multicondenado no Mensalão e no Petrolão, antecipa a reação do PT. Chama a provável condenação de Lula de golpe do Judiciário. Se golpe houver, será contra a impunidade. Noutros tempos, o PT exigia pratos limpos. Hoje, suprema ironia, o partido cospe num prato em que já não pode comer. Boa noite. Em Israel, imigrantes africanos vão receber dinheiro para deixar o país. Segundo o site BBC News, o governo ameaça prender quem for pego ainda em Israel a partir de abril. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que vai oferecer cerca de R$11.300 e uma passagem aérea para que os imigrantes africanos ilegais deixem o país. De acordo com Netanyahu, o plano é legal e a adesão deve ser voluntária. Se os africanos que estão ilegalmente em Israel não aceitarem, o governo diz que vai ter que adotar outras medidas. Em Israel, há cerca de 38 mil imigrantes ilegais. A maioria saiu da Eritreia e do Sudão. Muitos fugiram de guerras e perseguições, mas apenas 1% consegue o reconhecimento do status de refugiado. A Coreia do Norte reabriu a linha telefônica direta com a Coreia do Sul. Os canais de comunicação entre os dois países foram interrompidos em fevereiro de 2016, quando foram cancelados pela Coreia do Norte depois de uma disputa sobre um complexo industrial conjunto. O anúncio do restabelecimento da linha foi feito um dia depois de Seul propor a volta do diálogo com Pyongyang na próxima terça-feira, numa cidade na fronteira entre os dois países. O encontro ainda não foi confirmado.
Em discurso de Ano Novo, o líder norte-coreano Kim Jong-un defendeu a retomada das relações diplomáticas com a Coreia do Sul e desejou sucesso para a Olimpíada de Inverno, que começa em fevereiro, além de sugerir o envio de uma delegação norte-coreana. Na mesma fala, Kim Jong-un disse ter um botão nuclear na mesa dele e alertou que todo o território dos Estados Unidos está ao alcance de um ataque. No Twitter, o presidente Trump provocou: "Podem avisá-lo que eu também tenho um botão nuclear, mas é muito maior e mais poderoso que o dele, e o meu botão funciona." Como sempre, pelo Twitter, o presidente Donald Trump ameaçou cortar a ajuda financeira americana ao território palestino. Trump afirmou que os Estados Unidos pagam centenas de milhões de dólares por ano para os palestinos e não recebem nenhuma gratidão ou respeito. Eles nem querem negociar um tratado de paz, já tardio, com Israel. Mas se os palestinos não querem mais conversar sobre a paz, por que deveríamos fazer qualquer um desses enormes pagamentos futuros a eles? Uma das integrantes do Comitê Executivo da Organização para a Libertação da Palestina, Hanan Ashrawi, afirmou que os palestinos não serão chantageados e que Trump está sabotando a busca de paz, liberdade e justiça. No Irã, o general da Guarda Revolucionária afirma que a insurreição no país acabou. Apesar da declaração, protestos contra Ayatollah Ali Khamenei e o presidente Hassan Rouhani continuam. Pelo menos 21 pessoas morreram até agora e mais de 1.000 manifestantes foram detidos. A TV estatal iraniana transmitiu ao vivo grandes manifestações a favor do regime do país. Mas a série de protestos contra o Ayatollah Ali Khamenei e o presidente Hassan Rouhani ainda persiste. Eles começaram na quinta-feira passada na cidade de Mashhad, segunda maior do país, e se espalharam por todo o Irã. A ONU condenou as mortes causadas nas manifestações e pediu para que os direitos de reunião e liberdade de expressão sejam respeitados. A embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, anunciou que os Estados Unidos vão pedir uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para discutir a crise no país. Em vários países, principalmente da Europa, também houve protestos contra o regime. No Havaí, uma surfista brasileira sofreu o ataque de um tubarão. Marjorie Mariano, que passa bem agora, recebeu 100 pontos na perna e deve passar por cirurgia. Marjorie, de 54 anos, mora no Havaí há anos e sofreu uma mordida profunda na perna esquerda no último dia de 2017, quando surfava. Ela acha que o animal tinha mais de 3 metros de comprimento. A prancha que ela usava também ficou com as marcas das dentadas. Na Europa, a tempestade Eleanor causa estragos em vários países, na França, no Reino Unido, na Suíça e na Alemanha. Em Paris, a Torre Eiffel chegou a ser fechada. A tempestade Eleanor causou chuva forte, granizo e trovoadas, deixando um rastro de destruição em algumas cidades litorâneas na França. Segundo as autoridades, os ventos derrubaram linhas elétricas e milhares de ingleses, franceses e suíços ficaram sem luz. No ano passado, o consumidor pagou, em média, 9,16% a mais para abastecer o carro com gasolina. O número faz parte de um levantamento divulgado hoje pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Na última semana do ano, o valor médio do produto nos postos do país chegou a pouco mais de R$ 4,00. Passadas as festas de fim de ano, começa a temporada de descontos no comércio. Quem esperou para fazer as compras está levando para casa o que sobrou nas prateleiras mais barato. Tempo de alegria no comércio. É que começou aquela época do nem tudo que parece é. Na etiqueta, R$ 59,90, mas o preço real da bermuda caiu para R$ 39,90. A queima de estoque já é tradição no começo do ano nesta loja da Rua 12 de Outubro, na Lapa. A melhor época que tem de se comprar é agora, é mês de janeiro, né? Que está toda liquidação. Estamos esperando um crescimento aí em torno de 10%, mais ou menos. 10%, de 5 a 10%. A Avanir comprou no Natal, mas esperou essa época para levar presentes para a parte da família dela, que mora no Piauí. A gente consegue perceber os descontos, sim. Está mais tranquilo também, os preços também estão bons, o atendimento também é melhor. Quem preferiu pesquisar também se deu bem. A Alessandra entrou o ano com a promessa de emagrecer e o preço das roupas de academia ajudou. A gente acabou comendo demais, então agora tem que correr atrás do prejuízo. Outras roupas, então? Outras roupas, roupa para ginástica mesmo. Entendi. Você está achando os preços? Muito barato.
muito barato mesmo. Blusinha que estava 40, paguei R$10 hoje. De acordo com a Associação Comercial aqui de São Paulo, as vendas agora em janeiro devem crescer entre 13% e 5% aqui no varejo da capital. É um número pouco expressivo, mas que já reflete a recuperação do comércio, já que neste mesmo período do ano passado, as vendas tinham caído 5%. E os tão esperados descontos desta época do ano também já chegaram aos shoppings. Neste da Zona Norte de São Paulo, as vitrines foram alteradas hoje. Tem loja prometendo desconto de até 70%. De acordo com indicadores do SPC Brasil e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, 38% dos consumidores chegaram ao fim do ano passado no vermelho. Só 13% dos entrevistados disseram estar com o dinheiro sobrando para gastar em janeiro. É o caso do Fernando. Ele veio trocar uma camisa que não serviu, mas aí... E acabei fazendo algumas outras compras que estava precisando. Prometeu muito orçamento ou não? Não. Sempre dentro das possibilidades. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire, que hoje fala sobre o sobe e desce do mercado imobiliário. O preço médio dos imóveis em São Paulo cai desde 2014. No ano passado, caiu também até novembro. Devem ter fechado o ano em baixa. Os preços estão bons para quem quer comprar, então? Estão baratos? É meio relativo. Mas é provável que este ano, na média, o preço das casas pare de cair. Antes de mais nada, é preciso explicar que imóveis são um negócio meio complexo. Pode ser que duas casas ou apartamentos muito parecidos e que ficam apenas a 2 quarteirões de distância tenham preços diferentes. Quanto aos preços, os preços médios caíram mais ou menos uns 15% desde o final de 2014, desde que começou a crise. É uma queda de preços real, já descontada a inflação. Parece bom? No entanto, os preços ainda estão mais de 60% acima do que estavam em 2008. No começo desta década, como a gente sabe, houve uma alta rápida dos preços. E mesmo com imóveis encalhados e vendas caindo, os preços estão parando de baixar. E a situação para quem quer financiar melhorou? As taxas de juros para financiamento imobiliário estão perto dos níveis mais baixos da história, mais baixas que durante o boom do mercado imobiliário em 2011. Ainda assim, para quem tem dinheiro guardado e pode dar um lance, um consórcio de uma empresa confiável ainda é melhor negócio. Por que os preços devem parar de cair neste ano? Porque a economia deve andar um pouco mais rápido. Algumas pessoas devem ficar mais confiantes que vão manter o emprego. E as taxas de juros, como a gente disse, estão baixas. No resumo da ópera, os preços não caíram tanto assim, mas não devem cair mais, na média. Mas deve ainda haver boas pechinchas por aí. Para quem está confiante e planeja comprar casa, esse é um ano para pensar em fazer negócio. Boa noite. A capital teve hoje um dia de pouco sol, chuva frequente e temperaturas mais baixas, em torno dos 25 graus. Mas esse tempo atípico deve mudar amanhã com a volta do sol. Vamos à previsão do tempo com Luciana Magalhães. O tempo nublado está com os dias contados, mas a chuva não está descartada não. Amanhã o sol volta a brilhar por aqui e a máxima aumenta um pouco, 27 graus. E tanto a sexta quanto o sábado terão a volta das pancadas de chuva típicas de verão rápidas durante a tarde e a noite, máximas de 29 e de 30 graus. Desculpa. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite para você. Boa noite. Fique agora com Rony Fon no Todo Seu. Eduardo Chiniachiki ensina como lidar melhor com as emoções. Nesta quinta, 9h30 da manhã no Revista da Cidade. Assista agora, Todo Seu.